Olá galera, eu sou Raiane Ferreira e esse é Uma Mulher com uma Câmera. Nesse vídeo eu irei falar sobre 3 dicas de séries para você assistir em streaming e que falam um pouco sobre a temática da violência. Violência contra a mulher, violência social, em outros aspectos também da violência. E fique até o final porque a terceira dica de série é imperdível. Falar sobre qualquer tipo de violação do corpo não é uma tarefa fácil, nem simples. Porém, há trabalhos que conseguem surpreender na condução de uma narrativa bem estruturada e envolvente. Este é o caso de Inacreditável. A minissérie da Netflix é inspirada em um caso verídico de abuso sexual ignorado pela polícia e que foi destaque no premiado artigo da ProPublica, chamado An Unbelievable Story of Rape. O texto fala sobre a sucessão dos estupros que aconteceram nos estados de Washington e Colorado, nos Estados Unidos, entre 2008 e 2011. Totalmente ignorado pelas autoridades, o escrito foi elemento-chave para encontrar o agressor em série. A série possui 2 partes relacionadas. Na primeira, acompanhamos o caso de Mary Adler, moradora da cidade de Washington e que sobreviveu a uma agressão e ainda chegou a ser questionada pela polícia. E esse ocorrido marca sua vida para sempre, pois a garota é acusada de mentir e passa a ser julgada pelos moradores do lugar. Na segunda parte, acompanhamos um caso de uma outra jovem que sofre violência semelhante ao de Mary. Mas agora o caso é conduzido por 2 investigadoras, Carrie e Grace. Juntas, elas ficam encarregadas de capturar o agressor. O arco do caso de Mary é de fato chocante. Nele acompanhamos a falta de sensibilidade por parte dos investigadores homens, confrontando e pressionando a vítima no momento de desorientação por conta do trauma. E é a partir dessa estrutura que a série evidencia ao espectador o despreparo do sistema policial e jurídico para lidar com as pessoas que sofrem crimes desse tipo. Já as 2 detetives, por serem mulheres, se mostram mais preparadas para agir diante de crimes dessa natureza. Elas se posicionam com mais atenção, cautela e delicadeza para com as vítimas. Por conta disso, as 2 conseguem perceber a conexão entre os 2 casos de abuso sexual. Interessante notarmos como Inacreditável consegue imprimir uma narrativa mais forte e focada no tema da violência, mas que, ao mesmo tempo, não cede para uma abordagem sensacionalista, principalmente porque desenvolve muito bem os elementos narrativos de investigação policial. É claro que não é uma série fácil de assistir, principalmente para mulheres. Muitos podem questionar a veracidade dos fatos, mas há verdades universais que somente uma mulher que passa por um trauma desse tipo entende e sente. Essa produção é uma das séries mais originais produzidas atualmente e que pertence ao catálogo da HBO. Na narrativa, acompanhamos Arabella, uma jovem escritora no início da carreira que foi drogada e violentada sexualmente em uma festa. Após o ocorrido, sem plena consciência da agressão, ela tenta lembrar dos fatos e lidar com o trauma. A dúvida, a culpa e a relação das pessoas à sua volta, o medo, a ansiedade e o falso refúgio das redes sociais são questões abordadas pela série de forma brilhante, a vez que ela opta por um tom mais sensível e honesto com a representação da realidade de muitas mulheres contemporâneas. Arabella é uma garota livre, autêntica e criativa. Ela está começando a viver a sua fase adulta da forma como bem entende. Prioriza a vivência de suas experiências. Vai a festas, consome drogas, faz novas amizades. Mas toda essa liberdade feminina tem um lado escuro, que vem de uma realidade ainda marcada pela misoginia e pelo machismo.
O programa aposta muito acertadamente na utilização do recurso de flashbacks, ao mesmo tempo que retoma os relatos do trauma vivenciado pela protagonista, se torna um elemento de contextualização da história para o espectador. Michaela Coel, além de dar vida à jovem escritora, também é a criadora da série, e isso acaba gerando um tom de autenticidade à produção, na condução das personagens apresentadas e no próprio desenvolvimento da narrativa em si. A autora cria um ser complexo que não esconde as suas qualidades nem seus defeitos, mas que carrega todas as lacunas de uma contemporaneidade também problemática. E é por isso que este trabalho expõe muito sobriamente a natureza da violência sexual e também nos coloca para refletir que essa é uma problemática mais comum do que pensamos. A série sustenta um tom conscientizador ao dialogar sobre o que seria ou não um estupro. Definição essa que pode mudar de acordo com as leis de cada país, mas que jamais pode ser naturalizado. E por mais que acompanhamos Arabella em sua jornada particular, tudo pelo que ela passa revela, na verdade, uma macro-realidade sombria acerca dos problemas de uma sociedade ainda arcaica e imersa em intensas contradições. Uma das séries mais incríveis que assisti na Netflix em 2021 foi 8 em Istambul, produção quase escondida no enorme catálogo da plataforma, e eu a encontrei por acaso. Entre paisagens urbanas e campestres, acompanhamos mulheres que vivem na Turquia e seus dramas pessoais e sociais. Inicialmente, nosso contato se dá com a tradicional jovem Mary Ann. A moça vive para ajudar o irmão e sua família, já que a cunhada passa por uma profunda depressão. Em alguns dias na semana, ela trabalha como faxineira na casa de Senan, uma espécie de yuppie turco, que tenta preencher o vazio dos seus dias em encontros furtivos com diferentes mulheres. Certo dia, ao realizar uma faxina na casa de Senan, Mary Ann desmaia e, por indicações de uma amiga, decide ir a uma sessão de terapia. Assim conhecemos Perry, psiquiatra de um hospital público que passa a acompanhar a jovem moça. Perry se consulta periodicamente com uma outra psiquiatra. E seguindo a espiral da relação dessas personagens, Gubi é uma das mulheres em que Senan se relaciona. Tanto Perry quanto Gubi possuem um comportamento mais moderno e não compartilham nas posições tradicionais da cultura turca, como o uso do véu pelas mulheres, por exemplo. As histórias de cada personagem se entrelaçam simultaneamente, já que todos estão tentando lidar com seus dilemas internos, externos, dentro de um país com uma realidade bastante complexa. E é assim que podemos enxergar o lado político desse trabalho, expondo a polarização que acompanha as transformações socioculturais e econômicas dessa sociedade. Nisso, a série procura mostrar as problemáticas dessa divisão de ideologias e modos de vida, através da forma como seus personagens se posicionam diante das situações os quais estão envolvidos. Por mais que os homens sejam afetados da mesma forma que as mulheres são elas que sofrem maiores consequências e são alvos primários nos arcaísmos e desafios contidos nessa conjuntura. É a partir das relações entrecruzadas que os traumas e os responsáveis por essas fissuras sociais vão sendo desvendados, como, por exemplo, a submissão feminina e os abusos psicológicos que afetam diretamente as mulheres dessa sociedade. Mas não somente as questões do feminino, como também as limitações pessoais masculinas, cujo efeito direto é o uso inconsciente da violência, como uma espécie de máscara contra a falta de controle entre as situações. Outro ponto interessante é a direção de Bacanoia, que opta por uma construção baseada numa estética eminentemente cinematográfica. Este é um olhar que se legitima na escolha das cartelas de créditos iniciais e finais, no uso de planos fortemente compostos,
nos diálogos dinâmicos e naturalistas e no elenco encantador que dá vida a personalidades distintas. O resultado direto disso é a entrega de um belo trabalho de construção de personagens. Podemos dizer, então, que Oito em Istambul é uma série primorosamente contemporânea, pois reflete sobre as problemáticas de um universo imerso em contradições. O preconceito, a fé cega, a submissão feminina, a violência implícita e a hipocrisia dentro dos costumes são problemáticas humanas atuais, que existem em todas as culturas e que são trazidas nesse trabalho de forma magistralmente sensível e necessária. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito se você ficou até o final, porque você contribui para o crescimento desse canal. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.